Olá, tudo bem? Hoje nós vamos usar os nossos poderes investigativos para analisar esta obra sensacional, um box, na verdade, com a obra completa do Sherlock Holmes. É um box muito bem feito da HarperCollins, como vocês podem ver. Eu vou mostrar os livros. São 4 livros, são 4 edições. E usando os nossos poderes investigativos, vamos ver cada um deles, né? Tem aqui uma de capa dura e tem, todos eles vêm com um ícone aqui, né? Representando o Sherlock Holmes, né? No caso é o violino, porque ele toca o violino. Aqui nós temos um bonezinho, não é? O famoso bonezinho do Sherlock Holmes. Lá, então, cada ícone desse, né? Um objeto aqui que nos remete à figura do Sherlock Holmes. Aqui também um cachimbo, obviamente, né? Essa é a imagem do Sherlock Holmes que nós temos no nosso imaginário. E, é claro, a famosa lupa, né? Que ele utiliza para suas investigações. Então, vamos dar início à nossa saga. Vamos coletar pistas. Eu vou fazer um apanhado geral sobre a obra, toda a obra do Conan Doyle, né? Do Sherlock Holmes. Então, porque assim, eu fiz uma espécie de maratona. E o que eu pude, lendo todas as histórias, os contos e os romances, né, eu vou falar algumas coisinhas que a gente pode perceber a respeito do personagem do Sherlock Holmes e da narrativa, a forma que o Conan Doyle utiliza, que é uma constante, assim, em todas as obras. São 4 livros, é muita coisa, é muito conteúdo, então, mas segue uma linha. E essa linha, são essas coisas que eu pude perceber, não é, que eu vou comentar agora para vocês. Então, a primeira pista que nós vamos encontrar aqui ao longo da obra, toda a obra aqui das histórias do Sherlock Holmes, é o Sherlock Holmes, em primeiro lugar, é uma pessoa detestável, não é? É a famosa pessoa que você detesta, mas que você ama detestar. É uma pessoa desagradável, mas que você ama. É tipo assim, o Sheldon Cooper, não é? Do Big Bang Theory. Ele é uma pessoa desagradabilíssima, mas você ama, você aprende a amar. E tipo assim, porque você sabe que é aquele jeitão dele. Então é somente quem está perto, quem convive, que vai amá-lo, que vai entendê-lo, que vai admirá-lo, apreciá-lo. Checkmate. Eu não esperava por isso. Boa partida, Amy. O que está acontecendo? Você ganhou de mim, estou respondendo com humildade e admiração. O que você achou que fosse? Você me deixou ganhar para poder me mostrar o quanto é maduro emocionalmente, não foi? Eu não podia esperar você ganhar de mim de verdade, ia levar séculos. Me desculpa. Eu só estou tentando mostrar que eu posso mudar. Eu não quero que você não aproveite coisas por causa de mim. Eu sei que não. E talvez, em algum lugar, exista uma garotinha que vai ver você no programa do Will e perceber que ela também pode crescer e ser uma cientista inteligente, incrível e de sucesso. Obrigada. Que é terrível no xadrez. Tá. Não, muito ruim mesmo. O que a sua rainha estava fazendo ali? Foi as compras? E nós vamos ali, juntamente com o Dr. Watson, não é, nos encantando com essa figura do Sherlock Holmes. Ele é uma figura, né, fascinante. O Watson fica desde o primeiro momento fascinado com a figura do Sherlock Holmes, né, com a sua inteligência e tudo mais. E é só mesmo com essa convivência, conhecendo o Holmes como ele é, nós vamos aprendendo a amá-lo do jeitinho que ele é, assim como o Sheldon Cooper, mas ele é uma pessoa detestável que nós amamos. Então é o primeiro ponto assim, que eu quero falar a respeito da figura, do personagem, né? Porque a gente tem aquela ideia no nosso imaginário, né? Sherlock Holmes, de fato, ele é um mestre da dedução, ele de fato é o maior detetive de todos os tempos. Nós temos essa imagem na nossa cabeça. Ele é muito inteligente, ele resolve qualquer coisa, mas se você for ler e
entender o personagem a fundo, você vai ver realmente muitas semelhanças com o Sheldon Cooper, como ele é realmente essa figura desagradável, muitas vezes sem noção, muitas vezes fala coisas que desagrada, coisas sem noção mesmo, mesmo assim com os próprios amigos. Mesmo com os próprios amigos, ele dá patada, ele dá coice, ele fala coisas esquisitas, né? Que só você pensa, só mesmo Watson para aturar, para aguentar, porque de fato o Sherlock Holmes ele é muito prepotente, ele pensa que só ele que sabe tudo, embora ele seja de verdade um homem muito inteligente, ok, mas ele pensa que só ele que sabe tudo, ele está acima de tudo. Ele tem essa arrogância, não vou dizer que não, eu não vou passar pano, ele tem essa arrogância, mas a gente adora, a gente ama mesmo assim, ele é fascinante, ele é encantador mesmo assim, da mesma forma que o Sheldon Cooper. Então, por que eu digo isso? Sherlock Holmes, por ele achar que ele tem sempre a razão, ele vai desvendar os mistérios e ele vai fazer pouco caso, ele vai desdenhar, ele faz piadinhas, ele é sarcástico com outros detetives, não é? Ele é um detetive, mas ele trabalha a parte da polícia. E para ele isso é até interessante, que ele fique meio de fora. Ou seja, ele ajuda a solucionar os casos, tem um outro detetive que está sempre metido nos casos, o Sherlock Holmes ajuda, o Sherlock Holmes mastiga tudo bonitinho, e quando o caso é encerrado, sempre quem leva a glória é o outro. E o Sherlock Holmes, mesmo, para o Sherlock Holmes isso é ótimo, porque ele não quer aparecer, ele não quer glória. Isso é bom até para o trabalho dele, que ele se mantenha, né, afastado, desconhecido. E então, mas ele brinca, ele tira sarro desse outro, que é um idiota, que é não sei o quê. Então, apesar de não ter a glória, o prazer do Sherlock Holmes é saber que ele é o tal e que o outro é um idiota. Que quando eles vão discutir alguma coisa, alguma pista que o outro detetive lá, que é sempre recorrente nas histórias, né, que ele descobriu, e ele vai até o Sherlock Holmes, né, todo animado, olha, eu penso que é assim, 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 eu descobri tal pista e não sei o que. Sherlock Holmes vai olhar para ele com um desdém, sabe, tipo assim, nossa, como você é inteligente, como você chegou a essa conclusão sozinho? Puxa, parabéns, você é muito inteligente, olha, estamos fazendo progresso. Sabe, tipo assim, ele é muito irônico, ele tira sarro, ele zomba, então ele é muito desagradável em muitos momentos. Percebe-se muito isso, eu percebi. Até com o próprio Watson, ele vai criar situações assim que ele vai, tipo, humilhar o Watson, né? Apesar de ser tudo uma farsa, teve um dia em que ele estava doente, se fingiu de doente, mas ele chamou o Watson, ou melhor, o Watson veio vê-lo, e ele disse, Watson, eu não quero te ver. Não, mas não chegue perto de mim, eu estou muito doente, isso pode ser até contagioso, eu não quero que você chegue perto de mim. Mas, poxa, eu sou teu amigo, eu sou médico, eu preciso te examinar, o que está acontecendo com você? Né, você está morrendo aí? Não, mas por favor, não chegue perto de mim, deixa eu te examinar, eu sou médico. E ele vai dizer, não chegue perto, olha, se eu for ser examinado, Watson, pode chamar um médico, chame sim um médico. Se eu for examinado, eu quero ser examinado, mas por um médico de verdade. Não você, Watson, você sabe, você é um clínico geral, seus conhecimentos são medíocres, sabe? Não, eu tenho que ser, se eu for para alguém me ver, eu quero que seja um especialista, eu quero que seja alguém realmente que domine, que saiba, não você. Seu conhecimento é medíocre. Sabe, tipo assim, e o Watson fica sem palavras, né? E a gente, poxa, Holmes, é assim que você trata o seu amigo, seu melhor amigo, que te admira tanto, né? Depois nós vamos ver a reviravolta nessa história, mas mesmo assim, sabe, é ruim, é chato ler. Eu me coloco no lugar do Watson, sabe, eu fico magoada, né? Mas, então, o Holmes, ele é assim, e nós o amamos do jeitinho que ele é. Então é por isso que ele é uma figura cativante, mas fique registrado que fazendo aqui toda a leitura, né,
fazendo essa maratona, a gente percebe, sim, ele é uma figura arrogante, ele é uma figura que pensa que sabe tudo, é sim muito inteligente, mas ele é arrogante, e ele é muito irônico com as outras pessoas, sempre diminuindo todas as outras pessoas, todos os outros profissionais, inclusive da área dele mesmo. Então ele brinca, ele é sarcástico, ele é irônico, até mesmo com outros profissionais, com outros detetives, no caso, com outros investigadores. Embora ele não trabalhe diretamente para a polícia. Então essa é uma coisa que a gente pode perceber. Outra coisa que a gente percebe, segunda coisa que a gente percebe do Holmes, é que ele é uma pessoa hiperativa, ele é extremamente ansioso. Então, quando ele tem alguma coisa para resolver, ele tem algum problema, e ele fica ali pensando como é que eu vou, né, sair dessa situação, como é que eu vou resolver esse mistério, e ele pensa, ele trabalha muito com a mente, não é? Então ele vira à noite pensando em tudo que ele viu, em todo caso, em todas as pistas, e vai tentando montar as pistas, montando quebra-cabeça para tentar desvendar o mistério, mas ele literalmente, ele anda de um lado para o outro no quarto a noite toda, sabe? Que imagina uma pessoa ansiosa, ele fica andando para lá e para cá, e não para de andar e pensando, e não dorme, não come. E, poxa vida, se não é o Watson, que é o maior amigo dele, dizer, ô, meu, você precisa dormir, você precisa descansar, você precisa comer, não é? Poxa, você vai ficar doente, você vai morrer desse jeito, cara. Então, né, essa é uma também das faces do Sherlock que eu também não conhecia, não estava assim no meu imaginário, no meu inconsciente, né? Mas o Sherlock Holmes, ele é assim, ele não para enquanto ele não desvenda, né, o mistério e tudo mais. É bom a pessoa ser focada? Claro, né, ele é uma pessoa extremamente focada no trabalho, mas, sabe, às vezes é uma coisa que, eu penso, né, é prejudicial para ele mesmo, né, é uma coisa assim que o prejudica na vida dele. Tanto que a mente dele é tão ativa, mas tão assim, não para, que em momentos quando ele assim não tem nada para resolver, ele meio que entra em depressão, ele meio que precisa estar ativo, sabe, pensando e andando de um lado para o outro. Isso, eu creio que é doentio até, não é bom para ele, não é bom para a saúde. O próprio Watson fala isso, não é bom para você, não é bom para sua saúde. E quando ele não está nesses momentos assim de utilizar a mente dele, ele recorre a um recurso assim que eu me escandalizei, que é a terceira coisa que eu não sabia a respeito do Holmes, que a gente observa na obra, que eu não sabia, é que o Sherlock Holmes, ele é viciado em cocaína. Na veia! Gente, isso pra mim foi um choque. O Sherlock Holmes viciado? Sim, porque ele queria estar sempre sendo estimulado, né, porque a mente dele não parava, e nos momentos em que ele não tinha nada para resolver, a mente dele precisava de alguma coisa, de alguma emoção, sabe? Então, infelizmente, Holmes, ele se utilizava, sim, de cocaína. E, obviamente, o Watson, com o tempo, ele vai perceber isso e vai dar uns conselhos para ele. Pô, cara, para, isso aí vai te matar, né? Você vai, sabe, isso aí, ao invés de estimular a tua mente, a tua cabeça, isso aí destrói, isso aí come a tua mente, come o teu cérebro. É assim que você quer terminar os seus dias? Você que tem, não é, a mente mais privilegiada que eu já vi na vida, o cara mais inteligente e tudo mais, não é? Poxa, né? Para com isso. Isso está te fazendo mal, isso está te destruindo. Então, assim também é. Então, essa é uma outra face também do Holmes que eu não conhecia e fiquei chocada, mas enfim, esse é o Sherlock Holmes. Ele é intenso, ele é um personagem muito vivo realmente, não é? Por isso que ele é um personagem que até hoje está aí no nosso imaginário, por isso que ele é um personagem tão falado, tão comentado, tão querido, porque é um personagem muito forte, né? Ele é uma figura realmente muito forte. Então,
Além disso, né, além de ser uma pessoa ansiosa, além desses vícios, a gente vai descobrir também que o Holmes, ele é uma pessoa muito fria. Assim, posso dizer, assim como o Sheldon Cooper, não é? E o Watson vai morar com ele, então eles desenvolvem ali uma amizade, uma das pouquíssimas amizades que o Holmes tem. Ele não se abre para ninguém, não conversa com ninguém. Mas o Holmes, então, tem essa amizade aí com o Dr. Watson. Mas ele é frio. Ele é uma pessoa muito fria na hora de trabalhar, na hora de fazer uma investigação. O que eu quero dizer com isso? Que se ele fica dia e noite, não dorme, não come, enquanto não resolver um problema, enquanto não solucionar um mistério, não é porque ele está interessado em ajudar alguém, né? Saber quem roubou alguma coisa. Ele não está interessado em trazer, sabe, a verdade para a pessoa, pela verdade. Ele está interessado em pôr a sua mente sempre a mente dele tem que estar acelerada e instigada com mistérios. Ele não gosta de coisas pequenas. Quanto mais difícil for um mistério, melhor, porque a mente dele tem que estar sempre sendo estimulada. E o prazer dele é conseguir decifrar o mistério. É mais ou menos como uma pessoa que pega lá um quebra-cabeça, né? O quebra-cabeça pequenininho, para ele não interessa. Então, quanto mais ele vai montando quebra-cabeça pequeno, depois ele vai para outro, até, né, maior número de peças possível. E o prazer daquela pessoa é ver aquele quebra-cabeça montado. Pronto, consegui, né? Consegui meu objetivo. Então, assim é o Sherlock Holmes. Ele trabalha, mas de uma forma fria, porque o interesse dele é resolver mistérios, né? E ter sucesso nisso que ele faz. Então, ele é uma pessoa extremamente inteligente, mas ele é o tipo de pessoa que quer sempre ter a sua mente estimulada. O que move o Sherlock Holmes a solucionar os mistérios é isso, não é? Por isso eu digo que ele é frio, porque o prazer dele está em solucionar o mistério. Então, e por ser, né, essa pessoa mais fria, por ter uma visão mais fria das coisas, e por não estar ligado diretamente à polícia, ele sempre resolve os casos, mas quem leva a glória é sempre o outro investigador. Ok, ele quer que seja assim. E por ser assim, por ele estar meio que de fora, e por ele ter essa visão mais fria, ele consegue usar tanto a razão, o senso da razão, mas também a justiça, né? Esse é um outro ponto do Sherlock Holmes que eu quero aqui falar. Ele é extremamente justo. Ele não vai pegar uma pessoa, independente de... às vezes a pessoa é aquela pessoa que cometeu o crime, de fato, é uma pessoa, mas essa pessoa vai ser trancada na cadeia. Não, peraí, eu tenho que entender o que, o porquê, qual que é a história dele. Então, muitas vezes, ele vai meio que passar um pano para, digamos assim, o criminoso da história, né? Que não é tão criminoso assim. Por exemplo, vai ter um caso em que ele vai dizer, olha, rapaz, você vai pegar esse documento top secret que você roubou, você vai pegar, e aí o Sherlock Holmes vai entender toda a situação, o que, o porquê, e aí ele vai dizer, você vai pegar isso daí, você vai colocar de volta no lugar. Na manhã seguinte, o meu cliente ele vai procurar, de novo, eu vou falar para o meu cliente procurar, e ele vai encontrar e vai dizer, não, esse documento sumiu, mas, né, vai ver foi eu que não procurei direito, ou vai ver que foi que os papéis se mexeram lá dentro da pasta, e o que estava em cima ficou lá embaixo, e eu que não procurei, e agora eu encontrei esse documento super importante, não é? Ou então, em outro momento, ele vai dizer, olha, foge que eu vou dar meu jeitinho aqui, enfim, né? Então, ele é justo, sobretudo, ele é justo. Sobretudo, ele quer entender toda a situação.
e aplicar a justiça. Muitas vezes antes mesmo de caso ser levado à polícia, muitas vezes antes mesmo da polícia chegar, investigadores chegar, né, ele dá um jeito ali de solucionar toda a questão, e os verdadeiros culpados, sim, sempre são punidos, mas ele é justo. Por exemplo, né, isso nos leva a uma outra coisa que eu posso observar. Em grande parte dos romances e dos contos, em grande parte você vai perceber que, primeiro, o vilão não é tão vilão assim. Isso é recorrente e é muito genial, é muito interessante quando a gente vê que o vilão não é tão vilão e às vezes nem tem vilão. Então é legal isso, né? Por exemplo, logo no primeiro caso, que é no Estudo em Vermelho, acho que é um dos casos mais famosos até. Um Estudo em Vermelho. Você passa o livro inteirinho querendo que o Sherlock Holmes pegue logo esse bandido, pegue esse criminoso, o vilão, e coloque ele na cadeia e jogue a chave fora. Pega esse cara, Holmes, não é? Porque é um serial killer. Não é um homem comum, é um homem doente, é um serial killer. Ele pega, ele mata, sabe? Qualquer um. É um homem mau. E é tão mal, esse serial killer é tão doente, é uma coisa tão absurda, que esse vilão, ele mata, e mais do que isso, ele pega o sangue da vítima e escreve na parede palavras ameaçadoras com o sangue da própria vítima. Esse homem tem que ser preso, tem que morrer na cadeia, Holmes. Né? E você passa o tempo todo pensando nisso, acreditando que é um vilão mau, não é? E é um psicopata. E quando você vai ver o fim dessa história em específico, você chora, né? Você chora com a vida desse homem, com tudo o que levou ele, né, a tomar certas decisões, a fazer certas coisas, que no fundo, ele não é nenhum homem mau, ele não é nenhum assassino, nenhum psicopata, nada disso. Ele é simplesmente um homem tomado pela amargura profunda de coisas que aconteceram lá no passado, e hoje ele não podia contar com ninguém, falar para ninguém. Segundo ele não podia contar nem sequer com a justiça humana. Aí é que tá. Ele não podia contar com ninguém, nem com a polícia, nem com a justiça humana. Então, de uma certa forma, quem leu a história vai saber desse Estudo em Vermelho, ele acaba deixando para a justiça divina, para Deus decidir quem vai viver, quem vai morrer e essa coisa toda. É muito legal, é muito interessante de se acompanhar. Então, não é? E você fica assim, cadê o vilão da história? Não é? Gente, que coisa sensacional, que coisa fantástica. Né? O desenvolvimento, os enredos, as reviravoltas, os plot twists que sempre tem, né? Sempre tem. Então, o Conan Doyle é realmente genial. Então, essa é uma outra característica. Primeiro, o vilão nem sempre é tão vilão. E segundo, sempre vai ter algo, o crime ou o vilão, sempre vai ter algo relacionado ao passado distante, muito distante, inclusive, coisa que aconteceu lá no passado, que vai... né, são coisas do passado que vão ser trazidas à tona de volta, questões do passado que vão ser... que vão, né, ser trazidas à tona novamente. Então, a maioria dos casos são assim. Inclusive, tem um que é o caso da face amarela, que também é algo relacionado ao passado. E também, da mesma forma, né, nós vamos pensar que é algo estranho, que é algum vilão, que há algum perigo, que pode ser até mesmo algo sobrenatural. Porque você imagina só, o caso é o seguinte: tá lá um homem casado, ele tem lá sua esposa, e é o homem que vai procurar o Sherlock Holmes, porque segundo ele,
a esposa está agindo de uma forma estranhíssima, muito estranha, muitas vezes ela sai e não fala para onde vai, sai no meio da noite, e ela está se comportando de uma forma muito estranha. Além dela estar estranha, coisas estranhas acontecem na casa dele, ele se sente observado, às vezes ele olha para a janela e tem uma cara amarela, por isso que se chama face amarela, é alguém, uma figura que não dá, no meio da noite, não dá para identificar o que é, se é humano, se não é, se é sobrenatural, se não é, ele só sabe que é uma coisa amarela. E imagina uma cara olhando para você no meio da noite, amarela. Então, com uns olhão assim, dá medo, né? E você passa o tempo todo, né, se questionando: o que será isso? Quem será? Será que é sobrenatural? Será que é um monstro? O que será isso, né? E quando chega no fim, gente, da história, todo o desenrolar da história, você vai entendendo tudo, o que, o porquê, que não há maldade nenhuma, não há crime nenhum, não há perigo nenhum, e que o vilão não é vilão nenhum, né? Inclusive nós vamos ver o tratamento depois desse marido, né, para com a sua esposa, e depois de tudo que aconteceu, nós vamos entender realmente toda a situação, que tem a ver, então, né, com o passado, né? Por isso que eu estou contando essa história, porque ela tem a ver com o passado. Então nós temos vários e vários casos assim, sempre referente ao passado, e onde em muitas vezes o vilão não é tão vilão assim, e em alguns casos nem vilão existe. Então é legal, é interessantíssimo, não é, a forma narrativa aqui do Conan Doyle. Tudo isso para nos prender, e de fato nos prende a cada história, a cada conto. É bom demais. Para terminar, né, de verdade, o Holmes é o maior detetive de todos os tempos. E eu quero destacar aqui uma fala, um caso que, assim, me chamou muita atenção, essa narrativa. O Holmes é convidado, né, por um homem muito rico, e esse homem vai contar qual que é o problema dele. E esse homem precisa de uma ajuda, ele precisa que o caso dele seja solucionado, e ele já está em desespero, né? O que eu faço? Quem me ajuda agora? Holmes, pelo amor de Deus. E ele está lá contando a situação dele. E esse homem também é um homem muito ansioso, ele já estava até ficando doente, porque ele já não via mais solução para o caso dele, né? E ele estava lá contando para o Holmes o seu caso. Então imagina o Holmes na casa de um cliente, o cliente contando para ele a sua história, e de repente ele olha para uma rosa, como se não estivesse nem aí, não estivesse nem ouvindo o que o cliente dele estava falando. Ele para do nada, olha para o cliente com aquela rosa linda que ele viu, que ele encontrou na janela, e diz: a dedução nunca é tão necessária como na religião, disse ele, recostando-se nas venezianas. Pode ser transformada em ciência exata pela pessoa que raciocina. A mais elevada afirmação da bondade da providência reside, para mim, nas flores. Tudo o mais, os nossos talentos, desejos, alimentos, são necessários em primeira instância à nossa vida. Mas esta rosa é algo extra. Seu perfume e sua cor são um adorno à vida, não uma condição de existência. Somente a bondade doa algo extra. Repito, portanto, que temos muito a esperar das flores. Que fala linda, gente. E aí ele continua, né? O cliente lá continua falando e tudo mais, mas ele deu essa pausa assim, gente, do nada, né? Como se ele não tivesse nem aí, nem sequer ouvindo o que o cara estava falando. Mas ele ele é impactado ali pela beleza de uma rosa. Então imagina só, o maior detetive de todos os tempos, o mestre da arte da dedução, nos faz deduzir o seguinte: que Deus existe. E não só ele existe, como ele é bom. E ele pôde ver
uma pista dessa existência, uma pista dessa bondade, observando aquela simples rosa. Gente, olha que profundo, olha que maravilha. E por isso ele vai dizer, na religião nós precisamos deduzir, porque nem tudo está às claras, não é? Nós precisamos deduzir, nós precisamos buscar, não é? Para ver, para encontrar a verdade, não é? E nós precisamos disso. Por isso, a dedução na religião é necessária. Ou seja, podemos deduzir a presença, a existência de um Deus, que ele é bom, ele é perfeito, ele é o Criador, porque criou aquela rosa, e não somente isso, não somente ele existe, mas ele é bom. Quando ele fala aqui, né, a mais elevada afirmação da bondade, da providência, existe para mim nas flores. Quando ele quis dizer isso, ó, a maior prova da existência de Deus para mim está nas flores, não é? É isso que ele quis dizer. Quando você vê providência, né, escrita principalmente em letra maiúscula, obviamente ele está aqui se referindo, falando de Deus. Aí ele vai dizer então, tudo que Deus nos deu, tudo que ele fez, tudo que ele criou, veja bem, é para a nossa existência, não é? O que ele fala, o alimento e tudo mais, né? Nós comemos porque nós precisamos comer, não é verdade? Nós bebemos água porque precisamos, nós dormimos porque nós precisamos, são necessidades que nós precisamos. Tudo que Deus deu é porque nós precisamos para a nossa existência. E mesmo assim, e mesmo as coisas que nós precisamos para existir, como se alimentar e comer, é também para o nosso prazer. Eu não como só para me manter viva, eu como porque é gostoso, gente. Eu adoro, principalmente doce, eu amo lasanha, eu amo comer é bom demais, é gostoso comer, não é? Mas é algo também que Deus nos deu para a nossa subsistência, e ele é tão bom, não só existe, que tudo, mesmo aquilo que ele nos deu para a nossa subsistência, é também para o nosso prazer, e mesmo aquilo que não serve para nada, como por exemplo, digamos assim, uma flor, como ele diz, uma flor não é uma condição de existência. Deus podia não ter criado uma rosa, porque afinal de contas a gente não precisa de uma rosa para sobreviver, entendeu? É isso que ele está querendo dizer aqui, é uma condição extra, é algo extra, e somente um ser bom, aí é que ele vai dizer, somente a bondade do algo extra, ou seja, somente um Deus que é poderoso, além de poderoso ele é bom, e somente um Deus bom pode dar algo extra. E não só para a nossa existência, mas para o nosso próprio prazer, para o nosso próprio deleite, para a gente poder observar. E mais do que isso, ver, através dessas coisas, ver uma pista, ver a mão, né, de um Deus, desse Deus criador, desse Deus bom. É para isso que Deus criou as rosas, é para isso que Deus criou, né, essa beleza, todas as coisas para que a gente possa, ao observar, o que Roma está dizendo aqui é o que a Bíblia já diz. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento as obras da sua mão. É simples assim. É Deus, né, colocando as suas digitais na natureza, mostrando realmente ali evidências da sua existência, da sua presença e da sua bondade na nossa vida. E o Holmes, é claro, gente, como ele é a mente mais inteligente do mundo, como ele é, com certeza, um mestre, não é, da investigação, como ele diz, gente, isso é simples. Deus existe e ele é bom, isso é lógica, isso é dedução, não é? E não precisa ser nenhum Holmes, não precisa ser nenhum inteligente para ver isso, basta ver, não é, a glória de Deus na criação, sobretudo numa pequena rosa. Então eu achei isso bom demais, eu achei lindo demais, eu achei válido também compartilhar com vocês, e nós possamos procurar também realmente, né? Eu achei isso muito lindo, procurar as evidências da mão de Deus e da presença de Deus nas nossas vidas a cada dia, e nós vamos ser muito felizes se fizermos isso, não é? E então fica aqui a nossa resenha, a nossa dica de toda a obra aqui do Sherlock Holmes para a sua apreciação. Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima investigação.